Saudações a todos, espero que todos estejam bem e seguros. Mais um vídeo de comentários gerais, hoje referente ao conteúdo 16. Aquela balela de sempre, né? Não dê like, vamos comentar lá no Google Classroom. Eu adoro discutir os assuntos que estão sendo apresentados aqui. Lembrar que esse canal, a motivação dele é ser uma ferramenta compatível com os mais diversos dispositivos. E ainda informar que o PDF é apenas um resumo bem sucinto dos temas escolhidos para cada conteúdo, nesse caso critérios gerais para o equilíbrio, né, onde a gente vai ver qual que é o caminho que um sistema fora de equilíbrio deve seguir para alcançar o equilíbrio. A gente já vai ver em mais detalhes, sendo que esse material foi extraído quase que diretamente do livro do Casquilho e Teixeira, Introdução à Física e Estatística, da editora Livraria da Física. A edição é de 2012, a primeira edição, mas que vocês podem se guiar muito bem pelo livro do Reif, Fundamentals of Statistical and Thermodynamical Physics. Thermophysics, me desculpem. Também uma excelente referência, além das outras referências que são mencionada sempre, né? O livro do Greiner, livro do Huang, livro do Hill, do Macquarie e tantos outros aí. Bom, as referências principais são esses dois, são os que está na ordem mais parecida com o que está sendo apresentado aqui. Então vamos lá, critérios gerais para o equilíbrio. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir utilizando a ideia de sistema isolado, né? A gente já teve essa representação aqui apresentada antes, né? Onde A é o nosso sistema de interesse, a linha é uma espécie de um reservatório, né? Quase sempre um sistema muito grande para que a gente possa não ter grandes flutuações nesse sistema a linha, e entender que como a gente tem um sistema A e a linha formando o meu sistema isolado a zero, né? Eu tenho uma certa simetria aqui e posso entender que perdas de A elas vão para a linha, né? Ou ganhos de A são oriundos de a linha, e isso faz com que, se a linha for um reservatório, ou seja, um sistema muito extenso, isso faz com que as variações em A' sejam muito pequenas, e por serem muito pequenas, a gente pode fazer uma expansão em Taylor em torno do ponto em questão. Então, inicialmente a gente vai considerar, né, que a gente tem esse sistema isolado e que pode, dependendo das condições que a gente colocar, né, pode haver troca de calor entre si, ou um sistema pode realizar trabalho sobre o outro, ou seja, a gente vai especificar conforme a situação em questão, e que para hoje a gente busca quais são as condições de equilíbrio para o sistema A em termos de grandezas termodinâmicas desse próprio sistema. Ou seja, a gente vai estar tratando um sistema fora do equilíbrio, né? E vai verificar qual que deve ser uma equação que define o caminho natural que vai levar o meu sistema A para a condição de equilíbrio. Ou seja, que variáveis precisam aumentar ou diminuir, tá? E a gente vai considerar, como eu mencionei anteriormente, que a linha é um sistema muito maior que o sistema A, né? Então a linha pode ser considerado um reservatório, pode ser um reservatório de calor, por exemplo, para transferir energia e manter a temperatura constante. E a ideia é daquele exemplo que eu já citei inúmeras vezes, e eu cito só esse porque para não confundir ninguém também, mas caso alguém queira outro exemplo, precise de outro exemplo, eu posso elaborar outro, mas para que vocês tenham uma referência muito clara, é aquele exemplo, né, da moeda que é jogada na piscina olímpica, né? Moeda pequena, 1 centavo, 5 centavos, que seja, a uma temperatura muitíssimo alta,
você joga ela numa piscina, por exemplo, temperatura ambiente aqui, 40 graus Celsius, e a variação de temperatura na piscina vai ser muito pequena, né? Muito pequena, e por isso que a gente pode dizer que trata-se de um reservatório. Por outro lado, perceba que a variação de temperatura na moeda pode ser muito grande. Então, por isso que a gente usa essa simetria do sistema para expandir em torno do sistema a linha que tem pequenas variações e entender, né, que o que um ganha, outro perde. E aí, então, se a gente conhece as variações de a linha, a gente então pode entender como que houve a variação no sistema de interesse, que é o A. E vamos lembrar que está valendo aquelas definições, né, que a gente já viu em conteúdos anteriores, né, que para o equilíbrio, meu sistema A' e o meu sistema A, eles vão ter a mesma temperatura, e sendo o meu sistema A' um reservatório de temperatura, ele também pode ser chamado de termostato. Termostato normalmente é mais empregada essa palavra para aquela peça da geladeira, né, que é uma placa metálica, uma placa bimetálica, né, são dois metais colados um no outro, onde eles têm coeficiente de dilatação diferente e que regula a temperatura da geladeira, né? Então, quando a geladeira começa a esquentar muito, né, um metal vai dilatar mais que o outro a ponto de isso funcionar ligando uma chavinha. Mas basta buscar na internet termostato, geladeira, qualquer buscador vai dar como funciona essa questão do termostato, e por esse equipamento manter, né, a temperatura da geladeira, né, vamos dizer assim que existe uma referência com um reservatório de temperatura. Vamos lembrar também, né, que a gente pode tratar esse reservatório de outras formas, né, não só como um reservatório de temperatura, né, como um termostato, mas também como um reservatório de pressão, caso eu tenha paredes do meu sistema A que sejam móveis, né? Então, em vez da gente pensar em uma caixa fechada e rígida, a gente poderia pensar em algo mais ou menos como uma bexiga, né? Mas que não tivesse a elasticidade da membrana, algo que fosse livre de ser, vamos dizer assim, expandido ou contraído, ok? Então, na análise, a gente vai acabar considerando sempre o nosso sistema A, o reservatório, a linha, e vai considerar que a gente parte de uma situação de não equilíbrio. Então, vamos lembrar que a entropia total do meu sistema ele vai ser a soma das entropias, né? Então, quando eu uso o índice zero, significa que eu estou usando o conjunto A mais a linha, né? Os dois sistemas. A entropia, então, por ser propriedade aditiva, eu vou ter que a entropia do meu sistema isolado, né, do meu universo, para quem preferir, vai ser a entropia de A mais a entropia de A', que é o que está representado nessa expressão aqui. E que, pelo que a gente sabe de termodinâmica, né, para qualquer processo finito do sistema global, a gente tem que a variação da entropia vai ser a entropia final menos a entropia inicial, de modo que a variação da entropia do universo vai ser maior ou igual a zero. Então, se ΔS0 é a entropia do universo, né, ele é igual a ΔS mais ΔS', a gente pode igualar, né, essa definição com essa, e então entender que vai ser maior ou igual a zero, sendo igual a zero para processos reversíveis e maior que zero, aqui, né, para processos irreversíveis. Tá? E lembrar aqui, né, que a gente vai estar trabalhando com a ideia de que meu sistema A ele vai receber ou perder uma quantidade de calor e vai realizar um trabalho ômega P' ΔV, lembrando que toda vez que eu uso P minúsculo, eu estou falando de pressão nessa disciplina, quando eu uso P maiúsculo, eu estou falando de probabilidade, ok?
Então, pela relação simétrica, né, se a linha absorveu uma quantidade de calor Q', significa que meu sistema A perdeu uma quantidade de calor Q. Então, então a gente pode partir inicialmente pelo número de estados acessíveis, né, que absorve esse calor com a linha muito maior que A, exprimindo então a variação do logaritmo de ômega' e expandindo. Então, é o que está sendo apresentado na equação 2. Né? Na equação 2 a gente tem aqui ln de ômega' de U' mais delta Q'. Né? Esse cara aqui, vamos lembrar que está relacionado com a entropia, né? A gente já vai acabar vendo logo ali na frente. Então, aqui eu tenho o primeiro termo da expansão, né? E assim por diante. Termo de ordem 0, 1, 2 e vai seguindo, né? Aqui, uma das coisas que a gente acaba tendo, né? Primeiro a gente vai utilizar essa relação aqui, né? Eu estou considerando que todo mundo saiba fazer expansão, né? Porque é algo lá do cálculo 1, então passar meio rápido aqui. E a ideia é que a gente vai truncar, essa série é infinita, né? Mas a gente vai acabar truncando ela aqui, porque a gente sabe que essas derivadas de ordem maior, né? Nesse caso, elas contribuem muito pouco. E assim, truncar aqui já é suficiente. É nesse ponto que eu acabo dizendo que usar o método do termo máximo ou outros métodos em estatística acaba trazendo uma precisão maior. Tá? Não uma precisão maior, deixa eu ser preciso aqui na minha fala. Que a gente acaba se convencendo, ou seja, não tem aproximações que nos levam à dúvida, como é o método do termo máximo. Aqui a gente poderia duvidar, né, se em alguns sistemas existiria uma contribuição em que esse cara aqui não fosse desprezável e tudo mais. Então, por isso que eu gosto de apresentar o método do termo máximo e depois as abordagens utilizando o sistema isolado, porque o aluno pode acabar comparando, né, pelos dois caminhos e então verificando que truncar aqui é suficiente, porque o parâmetro beta ele não deve, né, variar significativamente em relação às suas derivadas, tornando então essas contribuições desprezáveis. Então, por isso a gente vai simplesmente truncar ali, né? E aqui a única diferença é que a gente pegou esse termo aqui e passou ele para o lado de cá. É da igualdade, né? E aqui, pela fórmula de Boltzmann, resultou nessa expressão, né? A fórmula de Boltzmann é entropia igual a KB ln de ômega, né? Então aqui o que a gente tem é ln de ômega menos ln de ômega, né? Então o que a gente acaba tendo aqui é a entropia final menos a entropia inicial, e por isso que a gente está chamando de ΔS. E lembrar que, como eu falei, né, a entropia é igual a KB ln de ômega, e que então falta esse KB aqui, por isso que a gente insere ele aqui no denominador. Ok? Então, vamos lá. Então, sabendo que beta é 1 sobre kBt, isso vai permitir escrever que a variação da entropia no meu sistema linha, ele vai ser o calor sobre a temperatura, né? Aqui deixa eu ilustrar aqui, né? A hora que a gente passa o KB aqui, né? Multiplicando, aqui a gente vai ter então KB vezes 1 sobre K
BT, né? De Q'. Então, KB vai com KB. E aqui, como eu tenho B', né? Esse aqui é T', que está resultando no meu Q'. Sobre T'. Só que a gente pode escrever isso utilizando como referência não o meu sistema linha, mas o meu sistema A, né? Então, lembrando que pela simetria, né, o calor que meu sistema linha ganhou foi o que o meu sistema A perdeu. Então, por isso, a gente está substituindo Q' por menos Q. Tá? E aí, da primeira lei da termodinâmica, né, Q igual a ΔU mais ômega. Ao substituir, né, a gente vai ter aqui, né, a gente está substituindo aqui no lugar de Q. Ok? Então, se a gente retomar a equação, né, da variação da entropia do universo, né, a soma das entropias maior ou igual a zero, como o ΔS' que a gente teve aqui nessa expressão, desculpem-me, a expressão aqui é dada por essa fórmula, então a gente pode substituir, é o que a gente fez aqui, né? Ok? E aí, substituindo aqui, né, a fim de obter a expressão que vai ser o critério para direcionar nossos processos naturais, ou seja, indicar qual que é a direção em que o equilíbrio deve acontecer. Ou para que direção que o meu sistema deve caminhar em termos de parâmetros termodinâmicos para que ele caminhe para o equilíbrio, né? Então, a gente vai fazer referência sempre a essa equação 9, que é o nosso ponto de estudar, né? Então, ela é o critério principal dos comentários de hoje. Então, vamos estudar uma situaçãozinha simples, né, para entender como que funciona a nossa análise e como que a gente vai estar tirando as nossas conclusões a partir dessa expressão 9. Então, a gente vai considerar uma parede adiabática, né? Então, a gente não permite a troca de calor. Com isso, eu vou ter que o meu U é constante e vou falar ainda que a parede do meu sistema ela é fixa, tá? Ou seja, volume constante. Quando o volume é constante, eu não tenho o trabalho, né? O sistema não está realizando um trabalho aqui. Então, o que, que a gente pode concluir numa situação como essa? Numa situação como essa, aqui no NOT, né, a gente vai ter que essa variação ela é igual a zero, né? Como não realiza trabalho, esse termo também é igual a zero, o que nos leva que a variação da entropia no meu sistema A deve ser maior ou igual a zero. E como que a gente entende essa alegação aqui, né? Essa expressão aqui? Que os sistemas eles tendem a maximizar sua entropia nessas condições, né? É o que a gente vai esperar, por exemplo, para ensemble microcanônico, né? Já que a gente está lidando com a condição de energia interna constante. Okay? Então, essa é a análise que a gente faz aqui. Ok? Aqui só troquei a ordem, né? Porque a gente vai precisar dessa brincadeira lá na frente, aqui nem era necessário. Vamos seguir então. A segunda condição, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou substituir a situação de energia constante
por entropia constante. E não vou, de novo, permitir que um sistema realize trabalho sobre o outro, ou seja, eu sigo com V constante. Se eu utilizar novamente o critério de direção para os processos naturais, note que aqui nesse caso, o que eu vou ter é que como a entropia, né, ela é constante, então eu não tenho a variação da entropia, eu vou ficar só com esse termo aqui que está entre colchetes na minha análise. Todavia, perceba que eu também não permito a variação, né? Não permito trabalho, porque eu não permito a variação no volume. E isso faz com que eu fique com... aqui eu poderia até analisar depois, né? Simplesmente passar. Acho que é o caminho mais fácil esse, né? Passar o trabalho aqui para o lado de cá da expressão. E depois analisar aqui, eu não realizo trabalho, que é o que eu fiz aqui, né? Então, é essa parte aqui. Desculpa, faltou um espacinho aqui. Me desculpa, entendam que tem um espaço aí. Então, isso significa que a hora que eu multipliquei por menos 1 aqui, né? Para deixar tudo bonitinho, tem inversão do sinal de inigualdade. E por isso, eu acabo concluindo, né? Que para ver constante, o meu ΔU tem que ser menor ou igual a zero. Isso significa o quê? Que se eu mantenho, então, a energia constante, eu tenho a entropia sendo minimizada. Se eu mantenho a entropia constante, então o que eu tenho é a energia sendo minimizada. Vamos ver o que diz o livro do Casquilho, né? Nessas condições, a energia é um mínimo no equilíbrio, permitindo enunciar o princípio da mínima energia. O valor de equilíbrio de qualquer parâmetro interno não fixo é tal que minimiza a energia para um dado valor de entropia. Portanto, o princípio da máxima entropia, né, energia fixa, é equivalente ao princípio da mínima energia, ou seja, condição de entropia fixa. Bom, vamos seguir, né? E nos limitar a uma condição que nos permita olhar para outros sistemas agora, né? Porque aqui, aparentemente, nessas condições 1 e 2, nós estamos muito, de certa forma, limitados ao ensemble microcanônico, né? E muitas vezes a gente vai ter que lançar mão de outros ensembles, né? E como o canônico é o nosso sistema padrão, né? Vamos dar uma olhada no que seria o equivalente para o ensemble canônico. Então, vamos lá. Vamos supor então que eu tenho um processo isotérmico, né? O que significa que minha condição de equilíbrio vai ocorrer com T igual a T', ou seja, eu vou manter, né, a temperatura fixa no meu sistema, T vai ser igual a T', e eu vou definir a energia livre de Helmholtz, que vai ser dado por F igual a U menos TS. Acredito que de conhecimento de todos lá do curso de termodinâmica. Então, se a gente lança a mão de novo do nosso critério de direção para os processos naturais, a gente acaba obtendo essa expressão aqui, né? Expressão 15. Para evidenciar o que foi feito aqui, eu destaquei em azul, torcer para ser azul, espero que seja azul. Ano passado, quem assistiu os vídeos do ano passado vai ver que eu tinha um problema no computador. Toda vez que eu falava azul era vermelho, toda vez que era vermelho era azul, e era um problema no meu áudio, no meu programa de captura. Bom, vamos lá. Então,
essa aqui é a expressão, né, que a gente parte, lá a expressão 9. Então, só para mostrar aqui a expressão 9, essa aqui, eu simplesmente copiei ela para cá. E o que eu fiz foi dividir aqui por t, né, multiplicar por t, dividir e multiplicar um dado número não altera em nada. Só que aqui nos permite identificar, né, o delta S multiplicado por T, né, menos delta U, menos o W, né, o nosso trabalho, e que permite logo de cara identificar que esse cara aqui, por essa expressão, é menos delta F, né? Porque aqui é U menos TS, aqui é TS menos U, né? Ou as variações desses valores. E aí, por isso que a gente faz essa substituição. Então, como a temperatura, a gente sempre trata ela em Kelvin, né? A temperatura é sempre positiva. Então, o que a gente pode escrever aqui, né, é que ele não vai alterar esse sinal aqui, né? Então, a hora que passar para cá vai continuar o mesmo sinal. E que então, como a temperatura é sempre positiva, a gente vai ter que menos a variação da energia livre de Helmholtz é maior ou igual ao trabalho, implicando que o trabalho máximo que pode ser feito por um sistema em contato com o reservatório de temperatura é dado pela variação da energia livre. Vale lembrar, né, que a gente chama energia livre, essa condição de mais baixa energia livre, que a gente chama ela quando o nosso sistema não tem mais, né, energia para realizar trabalho. Por isso que ela é chamada de livre, né, livre de trabalho, livre da capacidade de realizar trabalho, né? E nesse caso, se os meus parâmetros externos do sistema eles são mantidos constantes, né? Então eu não tenho atuação de um campo, não tenho variação de volume do meu sistema A, por exemplo, significa que o meu trabalho é igual a zero, o que vai reduzir a expressão 18, né? A variação da entropia, enfatizando aqui, né, por causa do sinalzinho de menos, a mudança aqui na igualdade, que ΔF é menor ou igual a zero. Então a gente conclui que num sistema cujos parâmetros externos são fixos e que está em contato térmico com o reservatório de temperatura, a função F igual a 1 menos Ts do sistema tende a diminuir a condição de equilíbrio estável a energia livre de Helmholtz sendo mínima. Essa é a definição extraída novamente lá do livro do Casquilho. E é claro, né, muita gente vai questionar e falar, olha, mas espera aí, vamos entender que muitas vezes eu vou estar fazendo um trabalho analítico, um trabalho computacional envolvendo física e estatística, e eu vou querer comparar com resultados de laboratório. Lá no meu laboratório eu tenho o ensemble isotérmico isobárico, porque lá eu mantenho temperatura e pressão, né? Não mantenho volume, né? Normalmente o que eu estou tratando, dependendo da temperatura, pode se expandir, pode se contrair e tudo mais. Então, nesse caso seria adequado fazer a mesma brincadeira, né? Então aqui a gente está com uma parede que separa o meu sistema A e a linha, que pode se mover, então permitindo então aqui o ajuste de pressão. Lembrar que a condição de equilíbrio mecânico é a pressão igual entre os sistemas, né? Um realizando trabalho sobre o outro. Então a gente pode aplicar a mesma ideia aplicado aqui para sistema em equilíbrio com reservatório de temperatura, né? A gente pode aplicar a mesma ideia aqui para um sistema de equilíbrio com reservatório de pressão,
Para tanto, então, utilizando a energia livre de Gibbs, vamos fazer valer aqui de que o procedimento é absolutamente o mesmo, então por isso que eu não vou entrar em grandes detalhes. Tá tudo também, as continhas aqui todas explícitas, né, para que possam ser identificadas. Cai nessa condição, né? Então, implicando, né, que a variação da energia livre de Gibbs deve ser menor ou igual a zero, no que conclui-se, né, definição aqui extraída do livro do Casquilho, se o sistema está em contato térmico com o reservatório de temperatura e tem os seus parâmetros externos fixos, com exceção do volume, isto é, encontra-se em pressão constante, então a função energia livre de Gibbs, G igual a U menos TS mais PV, do sistema tende a diminuir e a condição de equilíbrio estável é aquela de energia livre de Gibbs mínima, ou seja, a condição de equilíbrio, né, ou a condição que leva o meu sistema ao equilíbrio, ou como a gente definiu aqui na equação 9, né, o critério para a direção de um processo natural, vai ser maximizar a entropia, ou minimizar a sua energia, ou minimizar sua energia livre de Helmholtz, ou minimizar sua energia livre de Gibbs. Então, dada qual é a condição de estudo. E isso é o que a gente acaba vendo, né, sobre o ponto de vista da termodinâmica. Está bem discutido esses pontos no Kahlen incluso, do qual eu recomendo sem dúvida a leitura, porque é bastante prazerosa. O livro do Kahlen é muito legal. Então, os comentários que eu tinha para esse conteúdo é esse aqui. Se não ficou claro alguma coisa, por favor, me perguntem. Aproveitem a aula de dúvidas. Eu fico por aqui e até a próxima.